Olá pessoal, meu nome é Daniel Urquiza. Essa é a terceira aula da disciplina Circuitos Elétricos 1 e nós vamos estar tratando de circuitos resistivos hoje. Esse é o sumário da nossa aula de hoje. Nós vamos estar iniciando aí com a lei de Ohm, depois nós vamos falar das leis de Kirchhoff, das correntes e das tensões e por fim tratar de circuitos com único laço. Esse assunto de circuito com apenas dois nós ficará para a aula que vem. Então, para começar a falar da lei de Ohm, vamos falar primeiro sobre o resistor, né? O que é um resistor? Resistor é o dispositivo e resistência é a propriedade, o parâmetro, né, do resistor. Muitas vezes a gente utiliza essas duas palavras indistintamente, né, mas a rigor o resistor é o dispositivo e a resistência é a propriedade. As características de um resistor são as seguintes, né? É um dispositivo que converte energia elétrica, corrente elétrica, que flui entre os seus terminais, né, em calor através do efeito Joule, certo? Aquele modelo em que os elétrons colidem com os átomos do material, produzindo assim vibração nesses átomos, o que se traduz em calor. Os resistores oferecem resistência ao fluxo de elétrons. Então, justamente nesse processo de colisão, né, você pode imaginar que você tem uma corrente através de um resistor e a corrente vai ser composta por elétrons e esses elétrons, ao colidir com os átomos, né, dos materiais, vai justamente produzir calor. Então, parte da energia é convertida em calor, o dispositivo aquece, né? Você pode citar aí resistência de chuveiro elétrico, entre muitos outros exemplos. Além disso, é um dipolo, significa que tem dois terminais passivo, né? Um dispositivo passivo é aquele em que o dispositivo não requer energia externa para funcionar, como por exemplo seria o caso de um amplificador. Você precisa fornecer energia ao amplificador de sinais para que ele possa pegar o sinal de entrada com uma amplitude menor e produzir na sua saída um sinal com uma amplitude maior. Mas além da entrada e da saída, você vai ter que ter o fornecimento de energia para o amplificador. Então esse é um exemplo de um dispositivo ativo. Já o resistor é um dispositivo passivo, certo? Ele absorve energia, converte essa energia em calor através do efeito Joule, mas ele não requer energia externa, portanto não é ativo. E, além disso, né, ele é um elemento de parâmetro concentrado, tá? Para fazer a distinção com relação a elementos de parâmetros distribuídos, né? Em um elemento de parâmetros concentrados como é o resistor, você não está preocupado com a distribuição de campo elétrico dentro do dispositivo, você trata esse dispositivo como um elemento que vai ter um único parâmetro, que é a sua resistência, e não está interessado em outros detalhes, né, que são necessários para outros dispositivos. Então, só para elaborar um pouquinho mais sobre o efeito Joule, nós vimos na aula passada que os elétrons são colocados em movimento por uma força eletromotriz. Então, se você tem um resistor e aplica uma tensão nele, utilizando uma fonte, uma bateria ou algo do tipo, você vai ter uma corrente e os portadores de carga livres vão ser colocados em movimento e vão colidir com os átomos ou íons dentro do material. Estão ilustrados nessa figura através dessas esferas roxas, né? E ao sofrer essa colisão, os átomos vão entrar num estado de vibração maior do que eles estavam antes da colisão, né? Se você tocar no material, a temperatura que você sentir vai ser proporcional à energia de vibração, ao quanto os átomos estão vibrando, né? Os átomos do material estão vibrando. Então, um material, né, um sólido mais quente, tem seus átomos vibrando com uma amplitude maior. Então, dessa forma, né, através das colisões dos portadores de cargas com os átomos do material, que se dá o aquecimento do material, o efeito Joule. Então, quanto maior a resistência, tá, para um valor de tensão ou força eletromotriz aplicada constante, quanto maior a resistência que esse cara aqui apresentar, menor vai ser a corrente. Então você tem uma relação desse tipo aqui, obtida empiricamente, e se traduz na lei de Ohm escrita dessa forma, né? V igual a RI, ou a primeira lei de Ohm, a gente já vai ver, né, o que seria chamado de a segunda lei de Ohm, tá? Então, para entender a segunda lei de Ohm, a gente pode considerar os seguintes casos aqui, né? A resistência R
vai depender das propriedades do material e também da geometria do resistor, né? Então, vamos considerar que a gente tem um material com a mesma seção reta, a mesma área e o mesmo comprimento aqui na esquerda e na direita, nesse caso de cima, mas o material da direita ele tem, por exemplo, uma densidade maior número de átomos por unidade de volume. Esse é o primeiro modelo simplificado, mas ilustrativo, né? Dá para imaginar que nesse material da direita, por ter mais átomos, os portadores de carga vão sofrer mais colisão. Então esse material da direita vai apresentar uma maior resistividade. A resistividade ρ é uma propriedade do material, né? E ela sendo maior, a resistência vai ser maior, ou seja, a resistência é proporcional à resistividade, né? Resistividade é proporcional à concentração, a quantidade de portadores de cargas livres que você tem num dado material, dá para imaginar isso, né? Essa resistividade vai depender disso, e da mobilidade desses portadores dentro do material, que depende também da densidade do material e assim por diante, tá? Então essa é a resistividade, propriedade do material. E aí você tem as propriedades geométricas, né? Então vamos imaginar essa situação que está ilustrada aqui embaixo, tá? Se você tem um mesmo material, um material fixo, uma densidade fixa, o mesmo número de portadores de carga, e assim por diante, mas você tem uma resistência com um dado comprimento e uma resistência com um comprimento maior, né? Um resistor mais longo aqui, né? na horizontal. Então você pode imaginar que os portadores de carga, ao atravessar esse resistor aqui, eles vão sofrer menos colisões do que eles sofreriam atravessando esse resistor com maior comprimento, certo? Vamos, se a gente representar aqui o comprimento, vamos ver se ele deixa eu desenhar, comprimento L aqui, né? Tá? O comprimento L e o comprimento L', o resistor com comprimento L' vai apresentar uma maior resistência. Então, quanto maior o comprimento, né, maior a resistência. Por fim, a resistência tem uma dependência inversa com a área da seção reta, né? Então, por exemplo, se isso aqui é um fio, né, essa área aqui da seção reta que os elétrons teriam que atravessar, né? Para ver isso, a gente pode considerar o seguinte, né? Se a gente tem um resistor aqui com uma dada área e um outro resistor com, digamos, o dobro da área da seção reta ou da seção transversal, você vai ter mais, né? Dado que é o mesmo material e você tem a mesma quantidade de elétrons ou de portadores de cargas livres por unidade de volume, você vai ter mais elétrons aqui, né? Dentro dessa seção, desse volume aqui com seção reta maior, se movendo para a direita e atravessando a seção reta. Tá? Porque você vai ter mais portadores de carga, então você vai ter uma corrente maior e, por consequência, né, para uma dada diferença de potencial aplicada, uma corrente maior, né? Então, e daí como a resistência, vamos colocar assim, né, R igual a V sobre I, esse carinha aqui está fixo, e a corrente nesse segundo caso é maior, a resistência é menor. Tá certo? Então, esse cara aqui apresenta uma menor resistência. Disso, a gente conclui que a resistência é inversamente proporcional à área, né? Quanto maior a área, menor a resistência. E daí surge essa relação aqui, que é a segunda lei de Ohm, né? A resistência de um dado resistor com comprimento L e área da seção reta igual a A, é ρ, resistividade, vezes L sobre A. Tá? Isso nos dá resistência em ohms, né? A unidade da resistividade é, por consequência, ohm vezes metro. Faz sentido que seja assim? Então, essa é a segunda lei de Ohm. A relação entre tensão e corrente expressa pela lei de Ohm é linear. Se o resistor está operando na região linear, tá? A tensão instantaneamente vai ser relacionada com a corrente por essa relação. V, para qualquer instante de tempo, é igual a R vezes I de T. Se a corrente variar, a tensão vai variar proporcionalmente. Mas isso a gente pode extrair a condutância, né? O inverso da resistência é a condutância G. Tá? Se V é igual a R vezes I, né?
e eu passar o R dividindo, o I vai ser 1 sobre R vezes V, e 1 sobre R, o inverso da resistência, é a condutância G. Que se R é uma constante no tempo, G também vai ser. Então, onde R é a resistência em ohms e G é a condutância, que é igual a 1 sobre R em Siemens. Na prática, você tem uma variedade de tipos de resistores, resistores metálicos, resistores de óxidos metálicos, resistores de carbono, de filmes fino, SMD, e, de forma geral, também, quanto maior a potência máxima do resistor, maior vai ser o tamanho do resistor, como está ilustrado nessa figura, 1/8 de watt até 5 watts, o tamanho do resistor vai aumentando. Os resistores também podem ser classificados em fixos e variáveis, os resistores variáveis ou potenciômetros que estão ilustrados aqui, que são representados dessas formas aqui. Então, o fixo pode ser representado dessa ou dessa forma, e o resistor variável é representado dessa forma aqui. Então, no caso do resistor variável, a resistência entre esse terminal e esse terminal aqui vai ser fixa, e conforme esse wiper aqui, ou esse condutor metálico varrer o resistor da esquerda para a direita, a resistência que vai estar aqui para a esquerda desse ponto vai aumentando, então, ou seja, a resistência entre o condutor central e esse condutor da esquerda vai aumentando, e a resistência entre o condutor central e o condutor da direita, ou seja, a resistência para cá, vai diminuindo e de forma a ser o complemento da resistência da esquerda, como você esperaria. Bom, embora seja um assunto mais de laboratório, é importante a gente mencionar rapidamente aqui o código de cores utilizado para representar a resistência dos resistores, nos resistores. Então você tem aqui as diferentes linhas com as cores na tabela aqui representando, primeiro os algarismos significativos, depois o múltiplo de 10, o fator multiplicativo, o último traço antes da tolerância, e por fim, normalmente um espaço com relação aos demais traços, você tem a tolerância. Então, por exemplo, nesse caso aqui, um resistor de 4 faixas, sendo a quarta aqui a tolerância, você vai ter 2 algarismos significativos, um multiplicador, um múltiplo de 10 e a tolerância. No de 5 faixas, a quinta faixa seria a tolerância, você teria 3 algarismos significativos e um multiplicador. Então, vamos olhar para esse carinha aqui, você tem um amarelo, que é o 4, violeta é 7, então 47, vezes, o múltiplo de 10 aqui, vermelho é 2, então você tem 10 a segunda. Então, 47 vezes 10 a segunda, que é 100, dá 4.700 ou 4,7 kΩ. Tá? Por fim, a tolerância aqui, ouro, é de 5%. Então, além de ouro, implica uma relação linear entre tensão e corrente, como está ilustrado aqui. Então, a relação vai ser de uma linha reta, cuja inclinação derivada é igual à resistência, se você botar tensão versus corrente. E isso implica que a tensão entre os terminais do resistor, está representado aqui, lembrando da convenção passiva, Então, diferença de potencial dessa forma aqui, V, e corrente no sentido oposto, um dispositivo que absorve energia. Tensão entre os terminais do resistor é diretamente proporcional à corrente fluindo através do mesmo. Tá? Lógico que se você utilizar valores de tensão ou aplicar tensões muito altas aqui, e correspondentemente tiver correntes muito altas, esse comportamento pode deixar de ser um comportamento puramente linear. Então, idealmente você utiliza o resistor nessa região aqui, onde você tem um comportamento linear entre a tensão e a corrente. Um curto-circuito, ou simplesmente um curto, implica você ter um condutor perfeito entre os dois terminais do curto, tá? De tal forma que a diferença de potencial entre esse terminal e esse daqui, por causa do curto, ela é nula. Eles estão no mesmo potencial, então V vai ser igual a zero, independente do valor de I que fluir pelo curto. Tá? E dessa expressão aqui, sendo V zero, você percebe, que a resistência de um curto-circuito ou de um curto é igual a zero. Tá? Independente, então, da corrente que flui pelo curto-circuito,
a diferença de potencial vai ser nula, como está ilustrado nesse gráfico aqui, ou seja, o potencial nesse ponto aqui vai ser igual ao potencial nesse outro ponto aqui. Já para um circuito aberto, no outro extremo, né, para valores muito altos de resistência, você vai tender a um circuito aberto, e o circuito aberto é justamente isso aqui, você não ter caminho ou conexão no seu fio condutor, tá, entre um terminal e o outro. A corrente que flui, como você esperaria, seria zero, porque não tem por onde, né, não tem condutor para fluir corrente, e daí dessa expressão aqui, né, se igual a zero, para qualquer valor de tensão, você vê que a resistência é infinita para um circuito aberto. A relação tensão e corrente é essa aqui, independente da tensão que você aplicar, toda essa tensão vai cair, né, entre os terminais, toda a tensão V, e não vai passar corrente, e vai ser igual a zero, como está ilustrado aqui. Tá? Então, para qualquer valor de V, I vai ser sempre zero. Bom, falando da potência dissipada, a lei de Ohm nos permite calcular a potência dissipada na forma de calor pelo efeito Joule utilizando a resistência. Então, se V é igual a RI, a gente substitui V aqui nessa expressão como sendo R vezes I, você tem que a potência dissipada vai ser R vezes I quadrado, ou alternativamente, se você substituir I por V sobre R, você vai ter que a potência é V quadrado sobre R. Fazendo R igual a 1 sobre G, aqui, você pode escrever a potência dissipada em termos da condutância, então vai ser I quadrado sobre G em Siemens, ou substituindo R igual a 1 sobre G aqui, né, você percebe que a potência dissipada é G vezes V quadrado, se for expressa em termos da condutância G. Por fim, vamos ver como fica a condutância de um curto e de um circuito aberto, né? No caso do curto-circuito, como a gente viu, a diferença de potencial, né, vai ser zero entre os dois terminais do curto aqui, independente da corrente que está fluindo. E daí, né, V sendo zero nessa expressão aqui, independente do valor de I, você vê que a condutância de um curto-circuito é infinita. Né? A resistência é zero e a condutância é infinita. No caso do circuito aberto, a condutância vai ser o seguinte, né? A diferença de potencial a gente viu que vai cair toda entre os terminais e a corrente vai ser zero. Tá? Se a corrente é zero, independente do valor de Z, né, a condutância do circuito aberto vai ser nula, ao passo que a resistência era infinita, como a gente viu anteriormente.